As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas. Um ato heroico que já é notícia à escala nacional. A mulher de 29 anos, que saltou para dentro de um poço para salvar o seu cão, que ali tinha caído, está a ser elogiada pela coragem demonstrada numa ação que lhe custou ferimentos ligeiros, mas que, em compensação, deixou o seu animal de companhia são e salvo. Tal como a Hertz adiantou em tempo oportuno, os bombeiros do município de Tomar foram chamados a resgatar um cão que estava num poço com cerca de 10 metros de profundidade e, quando chegaram ao local, em Cardelas, depararam-se com uma mulher também no interior daquela estrutura. O resgate, como adiantado, foi um sucesso. A mulher foi depois assistida no Hospital de Nossa Senhora da Graça. Foi publicada na passada quarta-feira, 26 de agosto, em Diário da República, a delimitação da Reserva Ecológica Nacional para o município de Tomar, com as áreas a excluir e a incluir. Recorde-se que o procedimento de limitação da REN do Conselho foi elaborado em paralelo com o procedimento de revisão do Plano Diretor Municipal, tendo o seu acompanhamento sido efetuado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Val do Tejo. A Reserva Ecológica Nacional é uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que, pela sensibilidade, função e valor ecológicos, ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, são objeto de proteção especial. O Presidente do município de Tomar reagiu à publicação da REN em Diário da República. O Cristóvão lembrou a importância do documento para a gestão do território. É uma competência que não é dos municípios e, portanto, é sempre publicada neste caso, pela própria CCDR, pela Agência Portuguesa do Ambiente, após a decisão do Conselho de Ministros. Portanto, é uma matéria que vai a Conselho de Ministros, para se ver a complexidade destas coisas. E, portanto, finalmente temos este processo fechado, o que vai permitir com que, desde logo, muitos investimentos privados, eventualmente também um ou outro público, mas muitos investimentos privados que estavam presos por esta indefinição, não podiam avançar, possam agora efetivamente fazê-lo. Nós aqui, portanto, no município tínhamos conhecimento de vários que estavam a aguardar esta situação. Também haverá algumas situações contrárias, é verdade, também haverá alguns casos em que, portanto, alguém tinha um espaço que não era reserva ecológica e que agora passa a ser. Mas a verdade, isto tem princípios legais e nacionais que nós não podemos deixar de cumprir. E já agora queria sublinhar esta matéria, porque inclusivamente nos últimos dias foi colocado a circular que aí nas redes sociais que o município não estava a dizer toda a verdade, porque na verdade a proposta era do município. Eu tenho que relembrar que a Reserva Ecológica Nacional, como o próprio nome indica, é uma definição que é feita para o país todo. Portanto, a Reserva Ecológica Nacional está definida, é definida por vários critérios, que têm a ver com os leitos de cheia, a defesa dos ecossistemas, a proteção dos aquíferos, portanto, que são as partes normalmente até mais difíceis de explicar, porque é aquilo que não se vê, porque é aquilo que está no subsolo. Portanto, sobre a Reserva Ecológica Nacional há muitas matérias ou muitas razões, portanto, para que um determinado território seja decretado como Reserva Ecológica Nacional. E, portanto, essa Reserva Nacional é definida, ou está definida há vários anos, o que se chama normalmente a REN em bruto, e depois o que os municípios tentam fazer quando da revisão do PDM é propor exclusões, portanto, zonas que são retiradas a essa Reserva Ecológica Nacional. E foi isso que fizemos durante estes anos, não é? Infelizmente, como já referiste, devia ser tudo mais rápido e mais breve, mas na verdade foram muitas horas, dias, meses de reuniões, enfim, milhares de documentos entre o nosso município e a Agência Portuguesa do Ambiente e a CCDR de Lisboa e Val do Tejo, para finalmente chegarmos a este fim. Portanto, é, no fundo, como dizia no início, o último capítulo finalmente publicado de todo este grande processo que foi a revisão do Plano Diretor Municipal. Rádio Hertz, a primeira a informar. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo informa que o Serviço de Urgência Pediátrica da Unidade de Torres Novas terá alterações no seu funcionamento durante o fim de semana.
A urgência pediátrica da unidade vai estar encerrada entre as 9 horas de sábado, 31 de agosto, e as 9 horas de segunda-feira, 2 de setembro, segundo a informação divulgada no site do Serviço Nacional de Saúde. Antes de se deslocar a qualquer unidade hospitalar, deve sempre ligar o SNS 24 808 24 24 24, uma linha telefónica gratuita 24 horas disponível, onde profissionais de saúde estão prontos para ouvir, avaliar e encaminhar para a resposta mais adequada, seja esta o hospital ou a consulta nos cuidados de saúde primários. Situações de emergência, o contacto deverá ser realizado diretamente para o 112. Rádio Hertz. Informação. A partir desta segunda-feira, 2 de setembro, terá início uma nova fase dos transportes urbanos torrejanos, com uma oferta mais completa na mancha horária da operação. Para além das 3 linhas já existentes, azul, vermelho e verde, que mantém a oferta já implementada no território, será introduzido um novo circuito, a linha Verde Express. Esta nova linha fará o percurso compreendido entre Rio Frio, junto ao viaduto, e a estação da CP de Riacho, com paragem na Avenida João Martins de Azevedo, Loja do Cidadão, Avenida do Nogueiral, terminal rodoviário, Nicho do Riacho e Largo da Igreja, nos Riachos. Pretende-se desta forma aumentar a competitividade do transporte público no acesso intermodal à ligação ferroviária em Riachos, reforçando ainda mais o sistema do transporte urbano no modelo de conectividade em rede. Com o objetivo da descarbonização da operação dos transportes urbanos torrejanos, serão introduzidos ao longo do contrato agora em vigor viaturas elétricas nas linhas até à totalidade dos transportes urbanos torrejanos 100% elétricos. Brevemente será também disponibilizada uma aplicação informática para dispositivos móveis na App Store e Google Play que permite ao utilizador a consulta de horários, visualização em tempo real da chegada das viaturas à paragem, disponibilização dos títulos de transporte digitais possíveis de utilização, com validação de viagens e o planeamento de viagens pelo utilizador com introdução do ponto de partida e chegada. A gratuidade de utilização dos transportes urbanos torrejanos em todas as linhas mantém-se, entretanto, em vigor. Rádio Hertz. Informação. Uma mulher de 26 anos foi detida pela Guarda Nacional Republicana de Peniche, indiciada de violência doméstica. No seguimento de uma denúncia, os militares da GNR deslocaram-se ao local e realizaram diligências que permitiram apurar que a mulher agredia fisicamente e ameaçava a vítima, o seu companheiro de 46 anos. Assim aconteceu também na presença dos operacionais, motivo que levou à sua detenção em flagrante delito. A agressora será presente ao Tribunal Judicial de Caldas da Rainha para a aplicação das medidas de coação. A violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva, reforça o Comando Distrital de Leiria em comunicado enviado para a Hertz. Na recente visita que efetuou a Constância, a Ministra da Cultura assegurou uma resposta do seu Ministério às intervenções solicitadas pelo município na Igreja Matriz e no cemitério da Vila. Os pormenores com o António Feliciano. Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, aproveitou a recente presença da Ministra da Cultura no Conselho para chamar a atenção para a necessidade de intervenção na Igreja Matriz e ainda para a ampliação do cemitério da Vila. Dalila Rodrigues esteve então de visita, desde logo ao referido monumento, assim como à Casa Memória de Camões e ao Jardim Horto. A Hertz acompanhou a comitiva e teve a oportunidade para ouvir Sérgio Oliveira, que em relação à Igreja referiu que está em causa a recuperação do telhado e ainda a necessidade de pintura exterior e, para esta requalificação, referiu, é preciso apoio do Ministério da Cultura. Mostramos efetivamente o interior da igreja e o exterior e demos conta que temos na ITI do município uma verba, digamos assim, alocada para a recuperação do telhado da igreja e a pintura exterior da mesma, como eu disse naquela pequena introdução que fiz. Não sei se dará para ir muito além disso e que nesse processo vamos precisar do apoio do Ministério da Cultura a nível de pareceres, de autorizações, porque a igreja é um imóvel classificado e foi desse ponto de vista também que viemos mostrar à Sra. Ministra que estamos empenhados nesse processo e que precisamos da colaboração do Ministério da Cultura desse ponto de vista. Outra das necessidades centra-se no alargamento do cemitério. Sérgio Oliveira advertiu mesmo que não fosse a gestão que tem sido feita pelo município e já não havia lugar para sepultar as pessoas da vila. Tem que se avançar mesmo com o processo de alargamento do cemitério. Portanto, o cemitério neste momento, se não fosse uma gestão muito rigorosa que a Câmara faz a nível das sepulturas e o facto de se a memória não me falha, desde 2011 não se poder comprar sepulturas no cemitério aqui em Constância, nós neste momento não teríamos lugar para sepultar as pessoas da vila de Constância. Portanto, o processo
foi feito em maio de 2023, enviado para a Direção-Geral do Património Cultural, para desafetar aquela zona da ampliação do cemitério da zona não edificante. Teve que haver aqui uma série de validações de obras que foram feitas ao longo delas. O processo foi todo o mesmo, ou seja, este único processo validava quer as intervenções que foram feitas quando foi feita a escola primária, em que uma parte do muro está na zona não edificante, quer a ampliação do cemitério 90 ou 91. Portanto, este processo validava essas duas intervenções e dava a autorização para podermos ampliar agora o cemitério, para podermos ter sepulturas disponíveis. Portanto, a garantia que foi dada pela parte do Património Cultural foi de que até ao final do ano conta que a portaria seja publicada em Diário da República e que Constância no início do próximo ano tenha condições de avançar com o processo para o alargamento do cemitério. Dalila Rodrigues confirmou que a Câmara tem solicitado a intervenção do Ministério tanto na questão da igreja como no cemitério. A governante assegurou que esses pedidos terão resposta positiva. Na verdade, o Sr. Presidente do município, na audiência e, portanto, no Palácio Nacional da Ajuda, teve logo a ocasião de me informar acerca das pretensões, designadamente também do alargamento do cemitério, por ser contíguo a uma zona não edificada, ou não edificante, no caso. E, portanto, veio também o Sr. Presidente do Património Cultural, Dr. João Soalheiro, para que essa resolução seja tão breve quanto possível, por forma a garantirmos a Constância, as suas necessidades enquanto comunidade. E, portanto, como digo, será feita uma justa homenagem ao conjunto de pedidos, facilitando desde logo os meios, não apenas os disponíveis no Ministério da Cultura, mas também os meios de outros ministérios, porque a ação governativa tem que ser transversal e se um ministério tem mais meios, sem dúvida nenhuma que o Ministério da Cultura é, por natureza, o lugar, o ministério que define as políticas culturais e, portanto, estamos aqui para, de uma forma, numa ação conjunta e em sintonia, mobilizar as várias áreas governativas para que os desígnios culturais se cumpram. ERTE. Informação na hora certa, diária e atualizada. O município de Mação vai abrir candidaturas para bolsas de estudo ao ensino superior. As candidaturas para a atribuição de novas bolsas ou renovação das bolsas de estudo de Mação, ensino superior, ano letivo 2024-2025, abrem neste domingo, 1 de setembro, e terminam a 15 de outubro de 2024. Candidaturas que podem ser efetuadas nos serviços da Câmara Municipal. As bolsas de estudo são uma das mais representativas ações junto dos jovens que ingressam no ensino superior público, bem como das suas famílias. Anualmente, o município de Mação atribui 22 bolsas, entre renovações e novas bolsas. Um bolseiro da Câmara Municipal de Mação recebe 150 euros mensais durante 10 meses por ano. Rádio ERTE, a primeira a informar. Os dados dizem respeito à recente avaliação da Agência Portuguesa do Ambiente. O armazenamento da Albufeira do Castelo de Bode, que atravessa parte significativa do Médio Tejo, está nos 78%, com registro para a diminuição de 1% durante a última semana. Importa referir que em agosto de 2023 esses indicadores eram de 75%. No que diz respeito à bacia hidrográfica do Tejo, a Albufeira de Boussan está com 96%, número que a coloca no topo de armazenamento atual, seguindo-se Belver e Fratel, respectivamente, com 92% e 90%. No sentido inverso, já com alguma preocupação, estão Divor e Póvoa, com 44% e 45%, respectivamente. No arranque do mês de setembro, os utilizadores do transporte público meio passam a beneficiar de um conjunto de novos descontos, incluindo a gratuitidade em alguns serviços que irão ser um estímulo à utilização dos autocarros meio na região do Médio Tejo. Para os mais de 65 anos de idade que disponham de passe mensal, a utilização dos autocarros meio vai ser totalmente gratuita. Esta e outras medidas foram divulgadas pelo Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Manuel Jorge Valamatos, com destaque para o acesso gratuito no transporte urbano das cidades de Abrantes, Tomar, Orém e Fátima. A gestão dos transportes públicos tem um peso muito significativo naquilo que é a gestão da própria comunidade intermunicipal. Uma percentagem muito significativa do orçamento da comunidade intermunicipal tem a ver com a gestão dos transportes públicos em toda a nossa região, em todo o Médio Tejo, e conseguimos agora, finalmente, alguns de grandes objetivos que nós tínhamos previsto poderem acontecer. Eu acho que isto é uma notícia absolutamente extraordinária para as pessoas
é absolutamente importante e relevante no futuro e o ambiente obviamente agradece, e gostava de vos dizer que a partir de 1 de setembro vão estar em vigor todas estas novas medidas de promoção da utilização dos transportes públicos. Destaco que a partir de 1 de setembro, nas urbanas, ninguém mais paga. Nem os jovens, nem os menos jovens, será gratuito para toda a comunidade. Importa, por questões de monitorização, importa que cada cidadão faça um cartãozinho de utilização do transporte público, que vai custar 5 euros, mas que é válido durante 6 anos. Incide os serviços públicos de transporte rodoviário urbano de concessão público de transportes passageiros do Médio Tejo, designadamente os TUAs, transportes urbanos de Abrantes. O Abusa passa a ser, obviamente, gratuito. O TU-Tomar, transportes urbanos de Tomar. O TUFO, transportes urbanos da cidade de Fátima e de Orém. Portanto, todos esses transportes, querem Abrantes, querem Tomar, querem Orém e Fátima, passam a ser absolutamente gratuitos. Na aquisição do novo passe da Rede Meio vai ser também possível viajar em todo o Médio Tejo por apenas 40 euros mês. Estão ainda previstos descontos em todas as assinaturas de linha. Relativamente às interurbanas, criação de um passe Rede Meio disponível para a população em geral, com um valor de 40 euros. Este passe com abrangência regional, sendo válido para qualquer deslocação realizada nos serviços de transporte público, de concessão de serviço público de transportes de passageiros do Médio Tejo, incluindo o território abrangido pelos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zezer, Mação, Orém, Sardual, Sertã, Torres Novas, Tomar, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha. Fora do núcleo urbano, conseguimos que as assinaturas da linha, das diferentes linhas, nos escalões tarifários até o 8º escalão, passam todos a ter até 4 km, só se paga 10 euros mensal, e depois de 5 km até aos 28 km, só se paga 20 euros. E isto, obviamente, que vai facilitar seguramente também a vida económica das nossas famílias e melhores condições para se deslocar. Dizer que se criou um bilhete meio com preço de 1,5 € para deslocações circunstanciais, mas seja de que sítio for. Quem só vai utilizar uma vez só paga 1,5 €. Todos os cidadãos com mais de 65 anos também ficam abrangidos por esta medida. Em si, todos os transportes de serviço de concessão, serviço público de transportes do Médio Tejo. Não é apenas os urbanos, mas todos aqueles que ligam as diferentes cidades no Médio Tejo, todos que têm mais de 65 anos, também ficam, obviamente, isentos de qualquer pagamento. Rádio Hertz, a primeira a informar. O início do mês de setembro traz consigo mais uma edição do Ecomercado à Sertã. Assim, neste domingo, 1 de setembro, das 9 às 17 horas, vai decorrer no Mercado Municipal da Sertã aquela iniciativa promovida pelo município. Esta realiza-se mensalmente no primeiro domingo e possibilita a aquisição de produtos endógenos diretamente do produtor, produtos regionais, artesanato e artigos em segunda mão. O Ecomercado proporciona não só a aquisição de produtos endógenos, como também fomenta a economia circular através da comercialização de artigos em segunda mão, prolongando-lhes o tempo de vida e reduzindo a produção de resíduos. Após a edição de setembro, o Ecomercado prossegue a 6 de outubro, 3 de novembro e 1 de dezembro, uma iniciativa que visa dinamizar a economia local e os vários espaços do Mercado Municipal da Sertã. Recorde-se que atualmente aquele espaço está aberto 2 vezes por semana, às quartas e sextas-feiras, das 7h30 às 13 horas. Rádio Hertz, informação. A Alameda da Carvalha recebe neste domingo, 1 de setembro, mais uma edição da prova de perícia automóvel a partir das 15 horas, organizada pelo Slalom Clube de Portugal, com o apoio do município da Sertã. Ao longo da tarde, a prova irá colocar em evidência a destreza dos pilotos ao realizar o percurso estabelecido no menor tempo possível. Com a entrada livre, a prova irá fazer então as delícias do público que aprecia a perícia automóvel, podendo assistir nas zonas de segurança que estarão assinaladas no local, devendo cumprir as indicações da organização. Nesta prova serão admitidas viaturas ligeiras, transformadas ou não em diversas classes de participação. As inscrições para os pilotos terminam precisamente este domingo, 1 de setembro, e decorrem até às 11h30 junto do Slalom Clube de Portugal. Para participar na prova, todos os automobilistas deverão ser possuidores de carta de condução e cumprir os requisitos do regulamento. E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.